Estamos já. Olá, meus amigos desbravadores aí da nossa classe de discipulado MDA. Olá, meus amigos aventureiros que estão conosco. E os aventureiros hoje, eles têm que se render aí e dar um abraço nos seus amigos desbravadores, porque nós estamos aí em vésperas do Dia do Desbravador. E para isso nós temos aqui um time todo especial conosco. Vou pedir que se apresente aí. Nós temos aí nosso coordenador, já conhecido de vocês, o Jobson, e nós temos aqui alguém que também já é da casa, né? Nosso líder da União. Vou pedir que os dois se apresentem. Eu vou só fazer uma conexãozinha aqui no equipamento enquanto eles vão se apresentando. Vamos lá. Fica à vontade, Jobson. Você que é mais dono da casa aí, né? Começa aí. Então tá, para quem não me conhece, eu sou o Jobson, e para quem me conhece, sou o Jobson, não mudou nada, né? É o mesmo. Mais uma vez a gente está aqui, né, nessa live, para trocar uma ideia aí sobre esse assunto bem legal, que vocês vão curtir muito. E na companhia desses dois amigos, e desde já quero desejar a vocês dois, né, um feliz Dia Mundial dos Desbravadores, tá? Vocês que são nossos líderes aí, parabéns, obrigado pela liderança que vocês desempenham. Vocês dois são exemplo para nós. E para os bravadores aí que estão nos assistindo, feliz Dia Mundial dos Desbravadores a vocês também. Isso aí, eu sou o Ariel, sou líder aqui da União Sul Brasileira. É sempre uma alegria estar junto com o pessoal da Norte Catarinense aí, pessoal fera, gente boa, sempre me tratam muito bem aí cada oportunidade. E hoje é uma alegria estar aqui para a gente bater um papo de liderança, chegando o nosso dia. Parabéns, você desbravador, que vive essa emoção, que faz a diferença e continua aí com sonhos aí de receber logo, logo o nosso galardão. Muito bem, meus amigos. Como vocês já sabem, o Jobson ele vai estar fazendo aí a interação com vocês pelo nosso Facebook. Nós estamos agora ao vivo aí transmitindo 20 horas e 6 minutos. Sempre uma live rápida aqui na sexta-noite, conversando com grandes líderes do universo do desbravador e do aventureiro e conversando sobre temas relevantes para a gente, para os clubes, para os conselheiros. A gente tem dado uma ênfase aqui especial no papel do conselheiro. E lembrando que você pode usar estas horas de curso lá para relatar o seu curso de conselheiro, capitão e secretário, tá bom? Fica tranquilo, porque isso aqui fica gravado, você pode reassistir depois, mandar para os seus amigos, mandar para a unidade. E nós estamos depois baixando todos os vídeos e vamos colocar lá no nosso canal, o MDA Tube, lá no YouTube. A gente faz a live aqui pelo Face, mas daqui uns dias vai estar disponível lá toda a coleção. E na semana que vem, você não pode perder, porque eu tenho um convidado muito especial, o pastor Edmilson. Você não conhece ele, mas é um amigo meu, e ele é capelão das Forças Armadas nos Estados Unidos. É um capelão adventista que trabalha nas Forças Armadas lá nos Estados Unidos. E a gente vai conversar sobre liderança e o que nós podemos aprender da experiência dele, na vivência de serviço militar dele, numa que é talvez a principal órgão de exército e forças armadas do mundo, né? Uma referência no mundo inteiro. E ele tem essa oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas. Semana que vem, você não pode perder, vai ser muito bacana e muito legal. Mas, gente, nós estamos aí na véspera... Semana que vem vai ser em inglês, então, né? Inglês semana que vem. Sim. No nível do embromation, né? Naquele inglês, pastor Ariel, que a gente fala lá em Oshkosh para trocar PIN, né? Que é tipo assim... Lá a gente sentiu o índio, né? A gente falava assim, Min Ariel, né? Trocar. Mais ou menos assim, né? E quando a gente muito se esforça assim para falar o inglês lá, daí o cara olha para vocês assim, eu também sou brasileiro, pode falar em português. É por aí a coisa. Mas tá bom, meus amigos. Deixa eu pedir uma coisa para os senhores. Vai lá, Jobim. Vamos parar de ficar fazendo eu pecar aqui com essa inveja gospel de não ter estado com vocês nesse Campo Limpo. Inveja gospel é muito bom, hein? Vamos se preparar para o próximo, né? Tá logo ali, né? Logo ali, 2024, né? Oshkosh, orando para que o dólar caia
e o dinheiro cai na nossa conta de alguma forma e vamos embora, né? É verdade, é verdade. Meus amigos, nós vamos seguir aqui porque o nosso tempo é sempre breve e a gente vai conversar. Queremos aproveitar ao máximo aqui esses dois líderes, que nós temos um tema muito diferente para vocês hoje, que é um tema que eu vinha conversando com o pastor Ariel já há algum tempo. A gente vinha batendo um papo aí por telefone, dizendo, olha, vamos fazer um tema sobre liderança focado nisso aqui. E aí resolvemos fazer hoje à noite. É o seguinte, para você que curte basquete, é uma noite especial, porque a gente vai falar sobre liderança, a gente vai tirar algumas lições de liderança, lições espirituais, sobre um dos momentos mais áureos da história do basquete. Se você não curte muito basquete, não faz mal, porque o assunto que nós vamos falar é uma unanimidade. Se você não conhece nem um pouco da história desses caras, aí, amigo, você perdeu uma parte importante da cultura moderna, da cultura esportiva, porque até eu que não sou lá essas coisas de esporte, né? O pastor Ariel sabe que eu sou uma nulidade para esportes coletivos. Na verdade, uma nulidade para todo tipo de esporte, mas mas pelo menos nos individuais eu me saio um pouco melhor. E mesmo eu, que não sou grande coisa nos esportes coletivos, eu curto bastante essa era de ouro que nós vamos falar. A pista é a seguinte, dá uma olhada, eu coloquei aqui no formato de 3 telas, dá uma olhada lá para o Jobinho e veja o que tem na parede dele lá atrás. Tá lá, ó, o que tem atrás, Jobinho? De quem que é essa camiseta aí? Essa aqui é uma camiseta comemorativa do Michael Jordan. Olha aí, olha aí. Se E você... eu tô com a bola aqui, ó, para dizer o seguinte: antes do Michael Jordan, a Nike era uma empresinha de fundo de quintal lá. É verdade, é verdade. Então, é o seguinte, galera. Se você tem a média de idade aqui minha, do Jobinho e do pastor Ariel... Que é 20 anos, né? 20 anos, entendeu? Os caras que De começaram... carreira. É. Então, se você está nessa faixa de idade, significa o seguinte, que você foi adolescente nos anos 90, e se você foi adolescente ou foi criança, é mais novo que a gente aí, foi criança nos anos 90, você vai lembrar que existiam 3 ícones no início dos anos 90 que eram símbolos da cultura jovem e símbolos do esporte, que eram um espelho, que era um modelo de motivação para muita gente. E respectivamente, Ayrton Senna, que eu ainda quero fazer um programa aqui sobre isso, entendeu? Só sobre liderança e pensando um pouquinho no Ayrton Senna, na história dele de superação e tal. Acho que valia a pena a gente visitar esse assunto. O segundo, quem é dessa época, veja, eu não sou assim um exímio admirador do futebol, mas nos anos 90, eu lembro que eu estava voltando de um Campori, em 94, voltando de um Campori do Pantanal, e o ônibus parou e a gente foi assistir a final da Copa do Mundo. A seleção de 94 foi icônica, entendeu? Fale o que falar, porque a gente viveu uma geração que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo, acho que o quê, Ariel? 25 anos, 20 e poucos anos? A última Copa tinha sido 70, né? Então, 24 70, anos. E aí a nossa geração cresceu sem ver o Brasil campeão. Nós nunca tínhamos visto o Brasil campeão. Nossos pais contavam. E a gente viu aquilo, foi uma coisa extraordinária. Aquele era um time... Nesse Campuri do Pantanal, teve uma vez que tinha um jogo e ia ser passado um telão após o culto. E o pregador não terminava, daí o pessoal falava assim, ele falava qualquer coisa, amém! Talvez... É esse mesmo. Eu sou testemunha, eu estava nesse Campuri. Foi os améns mais vigorosos que eu já vi no culto, né? E a terceira grande referência é o seguinte: nessa fase da vida aí, nos anos 90, para o final dos anos 90, eu estava no ensino médio, é mais ou menos a mesma época aí do Ariel, entendeu? O Jobinho já não sei, acredito que seja a mesma época. E o seguinte, ó, nessa época, a gente terminava ali o período de horas de escola e a galera, antes do almoço, porque no meu caso, a gente passava o dia inteiro na escola. Era um esquema de... Eu estudava no Senai, era aula técnica de tarde, aula do ensino médio de manhã, e a gente almoçava na escola. Então, esse meio período, o que a galera fazia? Ia jogar basquete, cara, debaixo do sol do meio-dia. Que loucura, né? E ficava jogando basquete ali de barriga cheia ainda por cima, né? Mas naquela época, o cara pesava assim, tipo, peso de cachorro, né?
corria e não se cansava, comia qualquer coisa e não tinha problema, né? E eu lembro que nessa época, Ariel, a grande sensação da moçada era chegar em casa, só tinha 2 canais de televisão, né? Que era aquele lá e a Bandeirantes. E a galera chegava em casa e ligava a Bandeirantes para ver a NBA, o campeonato da NBA. Por quê? Porque essa é a fase de ouro do maior time de todos os tempos. E por que nós vamos falar disso aqui num programa Desbravadores Aventureiros? Porque as lições de liderança que a gente tira desses caras servem para o clube e servem para a nossa vida, e a gente pode pensar e refletir muito. Essa é a época do famoso Michael Jordan. Vou dar aqui um resuminho para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui. O Jordan, ele entrou no Chicago Bulls, que é o time, né? Quando o Chicago Bulls não era time nenhum, não era conhecido, nunca tinha ganhado nada, era um time inexpressivo, irrelevante, e não era candidato a nada. E esse camarada levou o time a ser campeão na NBA, que é a Liga de Basquete Americano, 6 vezes em 8 temporadas. Isso nunca mais foi repetido. E o Jordan fez parte do chamado Time dos Sonhos de 1992, que ganhou a medalha de ouro em Barcelona, nas Olimpíadas de Barcelona, assim, tipo, brincando, assim, né? Se divertindo, deu um passeio em todo mundo, voltou para casa com a medalha, assim, fez de conta que foi ali no parque brincar e voltou para casa. E era uma época que, interessante, nós vivíamos no Brasil aqui e as pessoas se fascinavam por um esporte que nem era nosso. O pastor Ariel aqui citou, ele foi um fenômeno de vendas, a Nike se fez depois do Jordan, e olhando para a história dele e desse time, a gente vai discutir agora o seguinte: eu, conselheiro, eu, capitão, eu, diretor de clube, como eu posso montar um time dos sonhos tão extraordinário, que se fecha num grupo de amigos que nunca desiste e que é campeão, que é vencedor, mesmo quando não ganha, saiu do jogo, e esses caras eram assim, saiu do jogo, se eles perdiam, eles já levantavam a cabeça, iam treinar e já iam para cima no próximo jogo, ok? Então, bem-vindos, nós estamos conversando agora sobre como montar o time dos sonhos. Por quê? Porque essa, pastor Ariel, é a discussão que eu vejo de muitos líderes, eles perguntam muito para mim, o Jobinho sabe, olha, mas lá na minha igreja eu tenho lá um time, mas o pessoal desiste, eu peço as coisas, eles não respondem, o pessoal não é comprometido, os aventureiros, por exemplo, reclamam muito, os pais não colaboram. Então, nosso tema aqui é trabalho a partir das unidades. O time de basquete, para você ter uma ideia, configuração pequena, né? Lembra muito uma unidade. Então, eu vou lançar aqui 3 perguntas rápidas para a gente discutir nesse pouco tempo que nós temos, mas antes já quero ver as considerações do pastor Ariel, do Jobinho, sobre como é que eles veem essa relação do que a gente pode aprender com a história do Chicago e aplicando no Clube dos Bravadores. Só para lembrar, nós estamos baseando a nossa conversa, eu vou deixar aqui como recomendação, depois do sábado aí, quem sabe aí no sábado à noite, nas horas aí da semana, fica aí dica para você, a gente assistiu e nós vamos usar como referência aqui o documentário Arremesso Final da Netflix, que conta a história, um documentário em vários capítulos ali, conta a história do Chicago Bulls, de como ele se tornou o maior time de toda a história, e a liderança do técnico Phil Jackson e do capitão do time, o Michael Jordan. Vamos lá, Ariel, primeiro. Primeira coisa, gente, o Chicago Bulls, por que era ruim o time? Porque era fraco mesmo, era uma vergonha o time. Só que lá nos Estados Unidos, o campeonato ele é feito para ser equilibrado. Então, olha que legal. Quem fica por último no campeonato é o primeiro a escolher os novos jogadores. Eles chamam de draft, que é um processo de seleção. Então, assim, por que o Chicago Bulls conseguiu contratar o melhor universitário que havia, o cara mais promissor? Porque eles ficaram por último e tiveram direito à primeira escolha. Então, o Jordan podia ter pensado assim, puxa, que triste, né? Vou cair num time ruim. E muita gente pensa assim, é fácil ser diretor de clube? É fácil ser líder? Naquela igreja que tem bastante líder, aquela que tem bastante dinheiro, aquela outra que tem tradição. E quem sabe não seja a realidade da maioria dos clubes. A maioria está num lugar lá que você olha para o teu time e fala assim, puxa, meu time não é tão campeão assim, a gente tem muita coisa aqui para mudar e tal, né? Então, é alguém que tinha talento,
mas estava encaixotado num time ruim, né? Mas olha, aí... Ariel, desculpa te interromper, mas olha a Manda bala aí. dica aqui que o pastor Ariel deu aqui, ó. Dica para o diretor do clube. Como é que você reforça a unidade mais fraca do seu clube? Deixa eles serem o primeiro a escolher alguém para reforçar a unidade. Olha que Legal, olha dica aí. legal aí, ó. Já começou aí? Vai lá, pastor Ariel, continue. Então, outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: ele sabia que não era de uma hora para outra. Então, no primeiro ano, eles não ganharam o título, né? Mas foram estruturando, buscando outros jogadores, buscando treinar o time, se fortalecer, eliminar suas fraquezas. Então, assim, a gente, às vezes, agora, você ter o clube não é o clube campeão hoje, mas você pode planejar com a bênção de Deus, usando os talentos, para que seja campeão e à frente. Então, assim, por isso que é interessante a gente planejar e acreditar, né? Confiar. Ou seja, o Jordan viu potencial nos caras que ficaram por último. Você tem coragem de olhar para os teus meninos aí e falar assim, puxa, realmente tem que crescer. Mas eu vejo potencial aqui, porque Deus olha para a gente assim, né? Não como a gente está, mas como a gente pode se tornar depois que ele trabalha, né? E assim, Boa. e uma curiosidade aí, eu quase fui jogador de basquete, faltou pouco, uns 30 centímetros a mais de altura. Mas eu gostava, jogava e tal, e nessa época realmente mexia com a galera, tanto que aqui no Brasil surgiu o time da Magic Paula, da Hortência, que chegou em medalha, tem o Oscar Schmidt e a equipe que também... E assim, tinha muito a ver com essa paixão que foi gerada da NBA aqui, que gerou nossos times. Era uma época extraordinária, né? Jobinho, o que a gente aprende de liderança que pode aplicar no Clube dos Bravadores, olhando aí para Michael Jordan, você que é um fã aí do esporte, que curte pra caramba aí, qual que é a tua visão? Dá para a gente aprender alguma coisa? Nossa, eu até aconselho, pastor, o pessoal que está fazendo o curso de líder, lê esse livro aqui, que são ensinamentos assim fantásticos de Olha liderança. aí, cara. E além do que vocês estão falando aí, tem uma parte que eu acho muito legal da história do Jordan, é que ele definia os objetivos dele. Ele sempre dizia: eu defino minhas metas a curto prazo, e metas razoáveis, não coisa impossível. Eu vou definir coisa que eu vou alcançar. Se eu me esforçar, eu vou alcançar. Então, às vezes a gente sonha, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui no Puri da divisão, lá em Santa Helena, foi Esperança. Eu fui meio como espia, né? Para olhar, ver o clube que eu era diretor que estava começando. E aí eu já tinha sonhar, né? Porque eu quero isso, quero aquilo outro. E, quase quebrei a cara quando eu volto para a minha realidade. Mas a gente precisa, nossos planejamentos, definir metas razoáveis, metas que a gente veja que a gente vai alcançar. E o que o Jean sempre fala, e é um dos pontos que eu acho muito legal no livro Mensais Jovens, a quantidade de vezes Ellen White usa a palavra esforço. Gente, é esforço. A gente está falando a galera que sabe como é ser líder de clube. É esforço. É luta em si luta, é treino em si treino, correr atrás dos objetivos. Não é fácil, mas é alcançável. O Michael Jordan passou por uma situação interessante, foi o seguinte: na época da universidade, ele era muito diferente dos outros. Então, ele ganhava os jogos com muita facilidade. Os pontos dele, os recordes na época como universitário, são absurdos. Só que quando ele chegou às finais, no primeiro ano dele, ele percebeu o seguinte: se o talento puro não seria o suficiente. Ele e o time, eles se reuniram numa ocasião, antes de ser campeão, e falaram assim: gente, nós precisamos ficar tão fortes fisicamente quanto nossos adversários. Só o talento não vai ser a solução para a gente vencer. Então, eu diria assim, a gente não pode confiar só no talento. É trabalho, é esforço, né? E isso é muito fundamental no trabalho com o clube. Então, assim, alguns reclamam, nossa, mas tem muita atividade nos cartões, as agrupadas são terríveis e tal. Realmente, né? Uma coisa que existe um volume de atividades, né? Então, só o talento não vai ser suficiente. É preciso a garra para você não desistir e você perseguir o objetivo, que é o desenvolvimento dos meninos, o desenvolvimento do teu time, para o teu time ser vencedor. E assim, gente, vencedor aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus. Quando Deus olha para um clube,
Qual é o clube campeão? Não é o clube que ganhou medalha, que ganhou Ordem Unida. O clube campeão é o clube que evangeliza, que desenvolve meninos, que está levando pessoas para o céu, que tem discipulado, que é um clube que batiza, que influencia a comunidade, que cumpre a missão, que brilha numa comunidade em trevas. Então, assim, é nesse sentido que a gente está falando para ser campeão aqui, né? Não, e outra, Ariel, clube campeão para mim é um clube que tem continuidade. Que eu vejo por aí de vez em quando, assim, clube que nossa, os caras são estrelas, assim. Tem um cara que ele bota o dinheiro dele, ele bota a caminhonete dele, ele bota ali a chácara dele para acampar, e ele faz tudo, ele tem uma personalidade poderosa, e um dia esse cara vai embora, por algum motivo, se muda e tal, o clube acaba. Esse não era um clube bom. Esse aí não era um clube bom. Não tem nem continuidade. Não... Agora, um lance legal que você está falando aí, quem puder assistir a série Lance Final, e vale muito a pena, é uma aula de liderança aquilo ali, é esse aspecto do valor do time e não do indivíduo. Porque na época, quem assistia Michael Jordan era justamente a figura como a gente tem de alguns diretores de clube, que os caras dizem assim, não, eu não assumo, mas se o fulano for diretor, eu apoio e tal, né? E é uma liderança descentralizada em um cara, isso faz mal para a liderança do clube. Isso cria uns vícios terríveis. E quando você percebe que o time do Chicago Bulls ele é um time não só baseado numa estrela, que esse é um lance da história do Chicago Bulls. Eles tinham uma estrela chamada Michael Jordan. Aí tinha um técnico. Depois vai entrar um segundo técnico, que é o Phil Jackson, que vai fazer a grande era de ouro. E eles dizem assim, não é possível ter uma estrela, não precisa ter uma constelação. Se quiser ganhar o campeonato, tem que ter uma constelação. E aí vem a minha primeira pergunta, a gente já está quase estourando o tempo, estamos na primeira pergunta agora, mas vamos lá. A minha primeira pergunta é a seguinte, qual é o papel do capitão e qual é o papel do secretário na unidade, certo? E vamos entender isso à luz do seguinte, da dupla Jordan e Pippen. Para quem não viu aí a época, o Jordan tinha ali um secretário, ele era o capitão do time, tinha um secretário, que era o Scott Pippen, né? Scott, acho que é essa a pronúncia. Scott Pippen. Scott Pippen. Piper é o teólogo lá, né? É verdade, calvinista ainda. O Scott Pippen. E na visão, pastor Ariel, qual é o papel do capitão e do secretário e o que a gente aprende da jogada desses dois caras aí? Pegando o link com o Jordan, é o seguinte, quando ele percebeu que não podia ganhar sozinho, ele começa a procurar talentos dentro da equipe. Quem que era bom de arremessar de 3? Quem que poderia ajudar na defesa? Quem que faz bem isso? E aí que o time se torna um time campeão. Sozinho, tem até um campeonato que eles marcam ele, desce ele a bordoada, né? E eles perdem, porque ele jogava sozinho, eles colocavam 2, 3 para marcá-lo e o resto do time ficava parado. Então, se eu sou um capitão de uma unidade, se eu sou o secretário, eu já fui, de certa forma, honrado ali dentro da minha unidade. Só que eu estou ali para servir os demais e para desenvolver os outros. Então, assim, se eu conseguir, então, transformar num time, e significa, às vezes, eu como capitão, significa, às vezes, que eu vou sair meio de cena e vou deixar um outro brilhar. Porque aí ele vai desenvolver. Talvez, olha só, talvez, por exemplo, lá na igreja, eu sou o melhor pregador, então vou pregar. Eu sou o melhor cantor, então vou cantar também. Eu sou o melhor para anunciar o hino, então anuncio o hino também. E eu sou o melhor para tirar a oferta. Tem líder que é assim. Então, se você é bom mesmo, ensine os outros para que eles cresçam. E aí senta e assiste os outros brilharem. E o interessante é que o Scott Pippen é o cara mais negligenciado da história e ele nunca teria conseguido sem ele. Então, esse é o valor, muitas vezes, do secretário. Você vê, falou do Pippen, travou aí, realmente, até na nossa live aqui. Cortaram o cara da história mesmo, né? Você vê, o Pippen realmente, ele não tem muita moral mesmo, nem... Gente, vamos fazer jus ao secretário da unidade, vamos dar vez para esse cara, vamos fazer o cara aparecer, vamos dar oportunidade para ele e fazer ele uma pessoa fundamental. Jobinho, tem algum comentário da galera aí? Como é que tá o povo aí? O pessoal tá dando aqui boa noite, né? Pérolas da Serra. E como tem clube de aventureiros, estou dizendo que vão estar amanhã comemorando com os desenvolvedores do Dia Mundial. O Esplanadinha ali na Pecó.
Aí nós temos Golfinhos, Barra, ali de Barra do Sul, o Pequenos Gigantes. Tem muito clube de aventura aqui na nossa live. Rapaz, Vai estar amanhã junto com a gente lá no Desbravador vai Piau. assistir essa live aqui tudo depois, entendeu? O Desbravador tá decorando igreja agora. Ó, eu acertei hoje, então eu vim de aventureiro, ó, né? É verdade. Pastor Ariel, vamos lá. Papel do conselheiro agora. Na história do time dos sonhos aí do Bulls, que ganhou 6 de 8 temporadas, o jogo mudou quando entra um técnico chamado Phil Jackson, e esse cara tem coragem de montar um time que ninguém montaria. Qual é o papel do conselheiro em formar a unidade dos sonhos? O Phil Jackson ele é fundamental para os títulos, é ele que faz assim a reviravolta ali, principalmente porque ele começa então a esse detalhe aí de transformar eles num time, né? Não só Então, o interessante é que chega um momento lá na frente que eles pensam em mandar embora o Phil Jackson e o Michael Jordan fala assim, ó, sem ele eu paro também. Olha que interessante. Verdade. Então, para ver o seguinte, o craque reconhecia que não fosse aquele conselheiro, ele não teria chegado ao nível que chegou, nem o time. Então, não, e tem um negócio interessante, Ariel, que é o seguinte, ó, no primeiro técnico do Bulls, que eu não recordo aqui o nome, o cara, interessante que ele foi esquecido, né? Que depois quem vai se lembrar é o Phil Jackson. A técnica do primeiro conselheiro, lá do primeiro técnico, era assim, ó, peguem a bola, passem pro Jordan e saiam da frente. Entendeu? Essa era a técnica deles. Façam qualquer coisa e entreguem a bola pro Jordan. Quando chega o Phil Jackson, ele se recusa a ter uma estrela só e ele parte para a ideia de constelação. Ele diz assim, Jordan, você vai passar a bola para o cara menos marcado, para o cara que ninguém espera que ele vai fazer o ponto, você vai passar a bola para o cara. É isso aí. É isso aí. Então, o conselheiro é fundamental porque ele tem que olhar, ele tem que ter esse olhar, ou seja, como é que eu posso desenvolver esse time aqui? Ele tem que ver potencial. E, gente, olha, isso é um desafio, né? Porque às vezes chega um menino, uma menina lá, você olha e não põe muita fé, né? Então, o conselheiro, gente, tem que orar para falar assim, Senhor, me dê olhos parecidos com os teus olhos, que conseguem enxergar não como a pessoa está, mas como ela pode se tornar depois que o Deus trabalhar com ela e transformar. Então, Jesus olhava para uma prostituta e via uma futura cidadã do reino de Deus. Ele olhava para um leproso e via alguém que ia testemunhar puro depois. Ele olhava para um Pedro, que é descontrolado, e falava, não, esse camarada aqui vai ser o líder da igreja. Então, o conselheiro, gente, você tem que enxergar ali, dizendo, olha, esse menino aqui é um futuro diretor, aquele ali, quem sabe, o departamental, esse outro aqui vai ser alguém que vai se tornar um conselheiro. Então, a gente tem que ter esse olhar e, assim, e falar isso para a meninada, né? Você chega lá para eles, tanto é que o conselheiro, que a galera sente que ele ama, de fato, eles, mesmo quando ele puxa a orelha, tal, a galera ainda fica feliz com ele e fala, não, o conselheiro gosta da gente, ele quer o nosso bem e tal. Legal. Ô, Jobinho. pastor, pensando nisso e fazendo a comparação com a história do Jordan, né? Tem relatos de jogadores do time da época que diziam que eram amigos do Jordan porque ele obrigava eles a sempre darem o melhor. Ele explorava muito o potencial de cada um. Ele explorava, porque ele queria o melhor de cada um dos que estavam ali com ele. E aí eu me lembro, uma das definições mais bonitas, eu acho, de líder, é a seguinte: a minha principal função líder é treinar alguém para me substituir. É a minha principal função como líder, é treinar alguém para me substituir, né? É olhar, como o pastor Ariel, olhar para aquela criança e ver que tem um potencial aí, né? Que tem algo a mais. A gente que trabalha a gente que está na posição de líder, né? Às vezes alguns não entendem porque a gente pega muito no pé, né? É essa coisa de explorar, porque sabe que a pessoa e o Jordan ele tinha muito isso, né? De explorar, de buscar, de tirar o máximo da forma como ele se dava, ele também fazia com os colegas dele. E a gente, no clube, a gente precisa disso. A gente vai olhar para aquele lá, quietinho, cara, ali vai sair cada figura, sai cada líder. E a nossa função líder é essa, é explorar o máximo de cada um, né? E tem um detalhe interessante que é incomum na NBA naquela época,
o bicampeonato. Tricampeonato era uma coisa que não existia, porque o time ganhava e no ano seguinte os caras deitavam em cima do berço esplêndido. Pô, agora nós temos dinheiro, temos fama, temos tudo, né? Então, o Phil Jackson, ele conseguiu motivar os caras temporada após temporada a buscar nova conquista. E, gente, clube é assim. Todo ano é difícil, você faz das tripas coração para ir para o Campuri. Chega no final do ano, o diretor está com a conta no limite, cansado e tal, mas conquistou. E assim, no outro ano você precisa motivar de novo, começar do zero, nova batalha, novos desafios. Então, assim, o conselheiro, o técnico, o líder vai ter que ter essa garra de reconstruir e entender o seguinte, que a batalha não acaba, né? A batalha acaba só na volta de Jesus. Enquanto estamos aqui, a gente tem que continuar marchando. Enquanto Deus não der o alto, ou marche rumo ao céu agora, a gente continua marchando. Eu acho interessante da história deles que o Phil Jackson, em algum momento, ele vai lá e chama para o time do Chicago o Tony Kukoc, que era um europeu, cara, que não tinha nada a ver com a cultura ali do Chicago Bulls, dos americanos. Chega aquele brancão europeu no meio dos caras e toma pancada e tal, e o Phil Jackson aposta no cara e depois ele vai se tornar decisivo. Então, o conselheiro, para mim, eu tenho uma seguinte filosofia, pastor Ariel. Conselheiro de clube, seja de aventureiro ou de desbravador, a minha filosofia é bem simples, é assim, ó, quer ser conselheiro? Arruma 8 para aconselhar. Conselheiro é o cara que tem que ir atrás de gente para o clube e recrutar a própria unidade. O cara chega a 15 anos, passa para 16, quer continuar no clube, tem que ser conselheiro. Porque o caminho fácil da moçada, que quer ir para Campuri, quer ficar no clube e já passou a idade, é assim, ó, não, eu vou ficar aqui como instrutor, né? Não, instrutor todo mundo é, todo conselheiro é instrutor. Quer ficar no clube, tem que ser conselheiro. E qual é a condição para ser conselheiro? Arruma para aconselhar. Ok? Muito bom. Estão me ouvindo aí, galera? Estão me ouvindo? Está chegando o meu áudio aí? Sim, deu uma cortadinha, mas estamos ouvindo. Agora, então tá bom. Vamos para a última pergunta aqui. Mas, pastor, só um instante. Até o Adriano aqui, ó, ele estava pedindo a gente falar um pouco dessa galera, né, do 16 aos 18. Né? Isso que o senhor falou é bem importante, se sente meio deslocado, né? Quer falar um pouquinho, pastor Ariel, sobre a galera que passa de 15 para 16 no clube? Tá, esse aí é um grande desafio. Nós temos várias vertentes. Mas, assim, o Edson já falou ali. Essa pessoa, gente, tem que ficar para servir ao clube, né? A gente tem que ter público-alvo no clube. O nosso público-alvo são os meninos de 10 a 15, né? Quem não tem público-alvo, que tenta atender todo mundo e às vezes não atende bem ninguém. Então, esse é um ponto. A gente não vai mudar o público-alvo, né? Agora, gente, tem que mudar o chip ali. Você que antes era as coisas do Campuri para você, as atividades para você, os prêmios para você, agora é hora de você desenvolver os outros, né? Então, quem tiver esse espírito vai continuar. Nós temos um outro grande desafio, que é aquele que fica e não se batiza, que aí para esse, galera, o espaço é muito mais reduzido, porque esse trabalho já envolve o seguinte: o desbravador, nós queremos um crescimento integral, físico, mental e espiritual. Então, essa pessoa tem que ser o exemplo, não que tem que ser perfeito e tal. Se for para ser perfeito, nem pastor poderia, então, atuar numa função, porque nós não somos perfeitos também. Mas é alguém que vem num processo de amadurecimento. Então, realmente, não tem espaço para todos e é para quem quer servir ao clube, né? Você tem que ter o espírito de serviço. Alguns podem falar assim, não, mas eu não tenho dom de liderança e tal. Olha, se você estiver disposto, de fato, a servir no clube, o clube vai encontrar uma forma ali para você servir. Mas já prepare na tua mente, você que tem 14, 15, coloque no teu coração para você ser conselheiro. E, inclusive, tem uma coisa muito legal que tem sido feito por aí, que é o tal do conselheiro associado. Que algum conselheiro mais experiente, ele pega e ele coloca 2 conselheiros ali com ele, um ou 2, e ele já vai orientando esses meninos para que eles assumam depois uma unidade, que é muito legal, E eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, o cara tem 15, já coloca ele para ajudar a classe de amigo, para fazer algumas coisas, para ele já começar a treinar o serviço em prol de outro. Eu acho que essa de conselheiro associado é especialmente legal.
No clube de aventureiro a gente tem muito a necessidade de ter mais de uma pessoa para ajudar a cuidar. Na história do Chicago Bulls, quem conhece ou quem assistiu a série, meu sinal tá cortando aqui, mas vamos lá. Quem conhece a história do Chicago, lembra que o jogador mais figura que tinha naquela época, mais assim, interessante, cômico daquela época, era o tal do Dennis Rodman. Ele era o tipo do bad boy. Na verdade, ele era do Detroit Pistons, que era o time maior rival do Chicago Bulls. Era um cara que brigou, e ele é um jogador que era briguento em quadra, às vezes saía no braço com os caras, ele fugia dos treinamentos e saía para noitada. Era um cara assim que ninguém conseguia colocar o cara na linha, faltava treinos e tal. De repente, ele cai de paraquedas no Chicago Bulls. E Phil Jackson, o conselheiro, o técnico, consegue transformar. Deu mais uma cortadinha ali no... O que a gente aprende disso, Pastorial? Olha, esse momento é fantástico, né? Porque o Rodman era um talento fantástico da defesa, talvez um dos maiores defensores de todos os tempos da NBA. Mas, assim, é um cara que tem muitos problemas de família, muitos problemas durante toda a vida, ele não consegue se conectar com as pessoas, ele tem, de certa forma, um problema de autoestima, por isso que ele pintava o cabelo de verde, enchia de brinco e fazia loucuras. Então, assim, um cara todo problemático, mas o time aceita adotá-lo, dizendo, não, ele tem talento, ou seja, é aquela história de ver o potencial, né? E ele vem... É interessante, quando ele chega, ele erra, feio, agride alguém, é expulso, deixou o time na mão quando eles estavam precisando, e assim, o time ficou decepcionado com ele por ter deixado... Era uma época que o Scott Pippen não tinha renovado o contrato, então precisava dele, o Michael Jordan precisava dele, e ele deixou o time na mão, mas mesmo, olha só, perdoaram ele e deram uma nova chance. Então, representaria aquele menino do clube que foi, aprontou, soltou bomba, né? A vontade era expulsar, né, o menino, mas ele falou assim, não, vamos trabalhar com ele. E, às vezes, esse que era o mais problemático, depois que Deus transforma, é a força do time, aquele que motiva, que vai se tornar um grande líder, né? Quantos exemplos nós temos aí de gente que dava trabalho no clube e hoje é um grande líder, é o diretor, é aquele que faz a diferença. Então, assim, a gente precisa acreditar no poder do evangelho, no poder de transformação, no método do clube para dar um rumo para a meninada. Então, o Dennis Rodman significa esse camarada que todo clube tem um ou dois ou três. Tem clube que chuta a moita, sai três igual do Rodman, assim. E a coragem do técnico, do Phil Jackson, de arrancar o rótulo, né? Porque eu acho lamentável na liderança as pessoas rotularem. Esse aí é isso. As pessoas mudam. As pessoas mudam. E cada pessoa tem características que podem ser convertidas em coisas extraordinárias na causa de Deus. Por exemplo, eu lembro do meu clube dos bravadores, quando era garoto, nós tínhamos um Dennis Rodman. Era um garoto lá que ele é o cara que soltava piadinha no clube o tempo inteiro, entendeu? E ele era irreverente, e não era um cara assim que era dedicado nas coisas do clube. Só que é o seguinte, um dia, Ariel, esse cara foi embora, ele mudou de cidade. E o clube ficou triste, cara, deu uma tristeza. Aí que a gente foi perceber que a piada dele era o alívio cômico que precisava para o clube em muitos momentos. Você entendeu? Então, existe um papel especial para cada pessoa num grande time. E eu desafiaria você a tirar os rótulos que você coloca muitas vezes num pai, num desbravador, num aventureiro, e ver além desses rótulos que a sociedade impõe. Como o Ariel citou, o Dennis Rodman era um jogador que se olhava para ele chegava na quadra assim, de óculos escuros, de brinco, cabelo verde, um dia cabelo rosa, um dia não sei o quê. Você fazia uma imagem dele assim estereotipada. Aquilo era só uma fachada para um cara que tinha um monte de problemas, mas tinha um potencial extraordinário. Se tornou um dos maiores jogadores daquela época. O Rodman, quando saiu do Pistons, no final, ele posou na frente do estádio, onde ele já tinha sido campeão, com uma arma na mão, dormiu bêbado ali. Então, quando o pessoal viu, pensando que ele queria se matar, e ele queria mesmo, né? Então, assim, tem um outro momento da carreira dele, que é um momento, assim, terrível, que ele caiu numa fria. O ditador da Coreia do Norte
que é o Kim Jong-un, não sei o nome dele bem certinho, mas é o louco lá, que é daquele país fechado lá, tal, de regime comunista tal, foi de basquete, e levou o Rodman lá para jogar, e o Rodman começou a levar pessoas e tal, e aí quando o Rodman percebeu, ele entrou numa fria, porque o cara estava usando o Rodman como garoto propaganda de algumas coisas do país lá tal, e assim, então realmente era alguém carente. Quando ele era recebido com carinho, ele retribuía, né? Então, no fundo, então, tudo que ele precisava era alguém para dizer assim, olha, nós gostamos de você, do jeito que você é, vem com a gente aqui que vai dar certo, né? Então, às vezes, alguém que vem carente, ó, com um abraço, com carinho, com admiração verdadeira, com respeito, você muda a vida da pessoa. Jobinho já conheceu o desbravador assim, aventureiro assim, Jobinho? Vocês estão falando aí, o Jack está falando aqui, ó, eu estou me lembrando de quando eu era desbravador. Eu espero que ele esteja falando comparando com o Jordan, né? Mas vocês falando aí, eu me lembro de uma cena que aconteceu no Campo da Divisão, não, o encontro marcado. Né? Eu estava lá, eu era associado do Pastor Moisés, estou lá bonito, elegante como vocês, né? De pató, com aquela túnica linda, né? Ajudando na investidura de master. Aí nisso passou um rapaz que eu conheci. Foi meu único conselheiro. Eu só tive um conselheiro na minha vida, né? Porque depois eu virei conselheiro. Eu me tornei conselheiro. Aí eu olhei assim, fazia anos que a gente não se via, tanto que ele tinha se mudado para São Paulo. Quando ele passou, ele estava indo ser padrinho de alguns que iam ser investida do clube, que ele agora é diretor de São Paulo. Aí eu falei, fulano? Falei meio descrente, né? Ele olhou para mim, eu de paletó de departamental, ele olhou assim, aí ele falou, Jobinho, é você mesmo? Eu não me lembro se eu dei muito trabalho para ele, mas aquela coisa, né? Eu pensei, eu disse, eu quero que amanhã você vá almoçar lá com o nosso clube, que eu quero falar para os meus, você é um exemplo, porque você me deu muito trabalho, né? Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Basta, como o pastor Ariel falou, né? Basta a gente lapidar. Nossa função é essa, é lapidar. Vem a criança bruta. E aí, ó, o Clube de Desbravadores, como formador de líderes, né? Vem aquela pedra bruta e devolve para a igreja, para a sociedade, já pronto, já pronto. E aí as pessoas olham assim, e como muitos mais perguntam para muitos leitores aqui que assistindo a gente, chegam assim e dizem, o que é que vocês fizeram com o meu filho? Gente, nós estamos terminando a nossa live e eu queria desafiar você, líder de aventureiro, você que é líder desbravador, especialmente os conselheiros que estão me ouvindo agora, acredita na galera e passa a bola para eles. Você tem um Dennis Rodman aí, passa a bola para o cara, bota a bola na mão do cara e diz assim, ó, tu pode destruir, você pode desperdiçar a sua vida, ou você pode vir com a gente e ser o cara que vai decidir o jogo. Você pode vir e fazer o arremesso final. Vou jogar a bola para o pastor Ariel, vou pedir para ele terminar e fazer a oração final para a gente. Peguei a bola. Eu digo o seguinte aqui, últimas palavras. Eu gosto muito do texto da Grande Comissão, de Mateus 28, estou com ele aberto aqui, inclusive, de 18 a 20, quando fala para a gente ir, pregar o evangelho, ensinar, batizar, que é tudo uma bênção, e a gente faz isso no clube, a gente batiza, a gente ensina, a gente vai aonde Deus manda, sempre onde Deus mandar, mas eu gosto muito da parte final, que está assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Numa das temporadas do Michael Jordan, ele bateu o recorde de pontos nas finais, que é 69 pontos, um recorde que até hoje não foi batido. Quando ele fez 69 pontos, o técnico tirou ele e colocou no lugar dele um novato que estava começando na NBA. Mas nesse time do Michael Jordan, todo mundo tinha chance de brilhar, ainda que pouquinho, cada um no seu talento. E esse camarada recebeu a bola, arremessou e errou, mas sofreu uma falta. E faltando poucos segundos para acabar, ele tem chance de fazer 2 lances livres. Ele pegou a bola aqui, ó, respirou, concentrou, jogou, errou de novo, galera. E agora ele estava decepcionado. Mas ele concentrou aqui, respirou fundo, jogou, acertou e saiu comemorando muito. Quando acabou o jogo, teve uma entrevista com os famosos. E ele estava lá parado. Tipo assim, ninguém vai me entrevistar? E coitado, ninguém me entrevistava ele.
Mas quando o Michael Jordan foi embora, o Scott Pippen foi embora, o repórter chega para ele e pergunta assim, e aí, como foi no jogo de hoje? E ele foi muito inteligente ao responder, ele falou assim, olha, nesse jogo de hoje eu arrebentei. Eu e o Michael Jordan juntos fizemos 70 pontos. Ou seja, ele fez um, o Michael Jordan 69, e aí a média dos dois juntos era 70 pontos. Eu fiquei rindo, né? Falou, o cara esperto, juntou um pontinho dele com o ponto do campeão e não teve erro. Se Jesus está conosco nessa obra de discipulado, nessa obra de cuidar do clube, ele vai fazer a diferença. Então, no momento que eu junto o que eu posso fazer, que é o meu pontinho, o que eu posso contribuir, que é um pouquinho, com o poder que Deus me dá, com muito de Deus, aí não tem derrota. Ou seja, você e Jesus é uma dupla que não pode ser vencida. Junte a tua fraqueza com a grandeza dele, a tua pequenez com a fortaleza do Senhor. E aí você vai ter condições de ser o líder que vai fazer a diferença. Então você e Jesus possam continuar aí fazendo a diferença em muitas vitórias, porque você e Jesus não pode ser vencido pelo inimigo nem por ninguém. Boa. Faz a oração para a gente, pastor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento que conversamos sobre liderança, que essas lições possam eternamente no coração dos nossos líderes e que a gente tenha o desejo de estar contigo sempre e fazer essa parceria maravilhosa, essa sociedade com Deus para salvar e para servir. Isso pedimos por Jesus. Amém. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Ariel. Muito obrigado, Jobinho. Um abraço para vocês e desafio para você aí, ó. Sábado à noite, aí, domingão à noite, depois que você voltou do culto, tá de boa? Assiste lá Arremesso Final. Veja esse documentário, pega um papel, uma caneta e faz uma série de anotações de lições de liderança que você vai aprender e é muito bacana. É uma maneira diferente de você explorar um pouquinho mais sobre esse assunto de liderança. Grande abraço, bom sábado aí para quem está nos vendo ao vivo e um feliz Dia do Desbravador para todos. Abração, até mais. Valeu, galera. Valeu.